Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra, esta palavra que é a verdade, o Evangelho da salvação. E hoje a palavra está no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: o título da mensagem, ela já fala assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós somos abençoados quando nós estamos em Cristo. E essas bênçãos, elas são espirituais. Elas não são carnais, mas espirituais. E a palavra diz no verso 3, a palavra diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Então, igreja abençoada do Senhor, nós já estamos abençoados. Quem está abençoado? A carne? Não. O Espírito. O Espírito de todos nós que recebemos o Espírito. Porque a palavra diz que a gente recebemos o Espírito quando a gente ouve o Evangelho da verdade e crê no Evangelho da verdade. Então, o Espírito, ele já está abençoado aonde? Nas regiões celestiais, por causa de quem? Por causa de Cristo, em Cristo. No mesmo capítulo, Efésios, capítulo 1, no verso 13, diz assim: nele, no Evangelho, nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. E aonde está a palavra da verdade? Aí a própria palavra vai falar: o Evangelho da salvação. Tendo nele também crido. Tendo crido no Evangelho. Tendo nele também crido. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando é que eu recebo o Espírito Santo da promessa? Quando é que eu recebo o selo da promessa? Quando eu creio no verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação. E quando eu creio no verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, eu recebo o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus. E é Ele que já está abençoado. Ele não vai ser abençoado, ele está abençoado. Então, como a própria palavra diz que este corpo não serve para nada. Jesus disse que o corpo, a carne, não serve para nada. Mas este corpo é uma casa, é uma tenda, é um vaso, que está guardando algo precioso. O selo da promessa. O Espírito Santo do Senhor mora e habita em todos que ouve a palavra do Evangelho. E quando ouve a palavra do Evangelho e crê na palavra do Evangelho, aí a palavra diz o Evangelho da salvação, tendo nele também crido. Precisa acreditar no Evangelho. Precisa acreditar no que o Evangelho fala. Aí ele diz, tendo nele também crido, receberam. Então é algo que a gente não tinha, mas a gente recebe. Quando? Quando ouve o Evangelho da salvação. Não está falando de toda a Bíblia, está falando do Evangelho da salvação. E aonde está o Evangelho da salvação? As cartas paulinas, as 14 cartas de Paulo é o Evangelho da salvação. Porque ele foi separado para pregar o Evangelho para os gentios, que é todas as outras nações que não é da Judeia, que não é os judeus. E a palavra é muito clara que nós já estamos abençoados. Nós quem? A carne? Não, o Espírito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Estamos abençoados. Nós não vamos ser abençoados. Nós estamos abençoados com todas. Não está faltando nada. Com todas as bênçãos espirituais. Espirituais. Na onde? Nas regiões celestiais. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo. Precisamos ouvir o Evangelho da salvação, acreditar no Evangelho da salvação para quê? Para receber o Espírito de Deus. Para receber
o selo do Espírito Santo de Deus. E a palavra continua. No verso 4, a palavra diz assim, presta atenção, igreja, tome posse da palavra. Não duvide da palavra. Não duvide do evangelho da salvação. E o evangelho diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E a palavra está dizendo que nós somos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Não é naquele dia que eu entrei dentro de uma congregação, porque a igreja somos nós, e eu levantei a mão aceitando Jesus. Não é naquele dia. A palavra é muito clara quando ela diz antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado para que eu aceitasse esse evangelho. E só vai aceitar o evangelho, só vai acreditar no evangelho aqueles que recebem o selo, o Espírito Santo. Porque um homem natural, ele não tem condições de acreditar no evangelho, de crer no evangelho, de acreditar no que estas palavras está dizendo. É por isso que é tão importante a gente estudar os evangelhos, estudar a palavra verdadeira, a palavra da salvação, como assim a palavra fala. Antes da fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo. A palavra diz, Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu para ele, para sermos santos. Ah, irmã, e nós somos santos? O Espírito Santo do Senhor, que mora e habita nos filhos de Deus, naqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Esses são santos. O Espírito do Senhor. Ele é santo. Ele mora e habita em todo aquele que Deus quer, em todo o corpo que Deus quer que ele habite. E quando ele vem fazer morada, quando esta pessoa é selada pelo Espírito Santo de Deus, pelo aquele que ouviu o Evangelho e acreditou no Evangelho, o Espírito Santo vem fazer morada neste corpo, nesta tenda, nesta casa, neste vaso. Existe uma mudança de vida por causa do Espírito. É o Espírito que dá esta mudança. E a pessoa não tem prazer de viver nas obras do pecado. A pessoa não tem prazer de viver fazendo aquilo que antes a pessoa praticava. Existe uma mudança de vida por causa do Espírito, do Filho de Deus, daquele que já está abençoado nas regiões celestiais. E antes da fundação do mundo, o próprio Deus já tinha preparado isso para todo aquele que Deus quer. Não é uma opção do homem, do ser humano, da natureza humana, da natureza carnal. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele, para sermos santos. E as pessoas acham que a carne vai ser santa. A carne nunca vai ser santa, porque a carne ela não se converte a Deus. Ela é contra Deus. Ela é adâmica, ela é pecadora, ela é do pecado. Mas quando Deus quer, pela vontade dele, do jeito dele, ele sela. E a palavra diz que nós estamos empenhorados. No mesmo versículo, no mesmo capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Espírito é o penhor, estamos empenhorados, nós temos um dono. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quem tem o Espírito está empenhorado e tem um dono. E a qualquer momento, esse dono pode nos chamar. É isso que a palavra está dizendo. Porque tem muita gente que acha que nós só iremos quando Jesus voltar. Não, nós poderemos ir agora, amanhã, daqui a um ano. Porque isto é um penhor. Estamos guardados pelas mãos do Senhor. Nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos um reino. É isso que a palavra nos ensina. E a palavra diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele e para ele. E a palavra continua no verso 5. Preste atenção, igreja, na palavra, tome posse. Não duvide do evangelho da salvação. Porque é este evangelho que nos ensina o que é que nós somos diante de Deus. O que foi que Deus fez por nós. O que foi que Jesus Cristo veio fazer nesta terra para cada um de nós.
e precisamos acreditar neste evangelho, no evangelho da salvação. No evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim a palavra nos ensina. E no verso 5, Efésios capítulo 1, verso 5, diz assim: nos predestinou. É um chamado de Deus. É algo que Deus quer assim. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. E a vontade é de Deus. A vontade não é minha, a vontade não é do pastor, a vontade não é do bispo, da bispa, não importa. A vontade é de Deus. É Ele que nos predestinou. Quando a gente nascemos, a carne nasceu da mãe e do pai. Tem muitas e muitas pessoas que já estão predestinadas. Para quê? Para ouvir o verdadeiro evangelho. O evangelho da salvação. Não importa quantos anos vai passar. Se vai passar 10 anos, 20 anos, 40 anos. Eu passei mais de 40 anos para ouvir o evangelho da salvação. Mas quando eu ouvi o evangelho da salvação, eu era uma predestinada para ouvir e aceitar e acreditar. Eu acredito plenamente nessas palavras. 100% não, 1000%. Ou até mais. Porque é a palavra do Senhor. É a palavra da salvação. É a palavra que o próprio Deus, Jesus, deu ao apóstolo Paulo. Para que o apóstolo Paulo pudesse deixar para cada um de nós. Ouvir, meditar, estudar e acreditar na palavra do evangelho, o evangelho da salvação. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus, por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez. Morreu para pagar os nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados. Ninguém tem possibilidade de fazer nada, mas Jesus fez. E nós precisamos acreditar no que ele fez. Para quê? Para que nós venhamos ter a nossa salvação. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da vontade dele. De quem? Da vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Não é a minha vontade. Se fosse esperar pela minha vontade, essa vontade humana, essa vontade carnal, jamais eu ia acreditar nesse evangelho. Jamais eu ia acreditar que Jesus já me salvou, me libertou e me deu a salvação. E para finalizar, o verso 7 diz assim, igreja, preste atenção. Tome posse da palavra. Creia na palavra do evangelho. E no versículo 7 diz assim, nele, em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, temos a redenção. Por causa de Jesus, todo aquele que crê tem a redenção. E o que é a redenção? A salvação. Foi resgatado, foi liberto, teve a libertação. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa que se fez alguma coisa, você fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa, não. Por mais obras boas que eu possa fazer, é bom, sim. Mas isso não me dá a salvação. Isso não me liberta. Isso não me resgata. Quem me resgatou foi Jesus. O que ele fez por todos aqueles que acreditam. E ele diz, nele, em Cristo Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E é de graça. Segundo a riqueza da sua graça, nós temos a remissão e nós temos a redenção. Nós temos a redenção e nós temos a remissão. Por causa da riqueza da sua graça, por causa daquilo que ele fez por nós. Não é o que eu fiz, não é o que eu faço. O que eu faço é bom, terreno, tudo é bom. Andar nas obras boas, como o próprio Deus preparou para nós. Ser compassivo. Fazer coisas que agrada tanto a Deus e também agrada as pessoas. Mas isso não nos dá a capacidade de ser salvo.
porque a única coisa neste mundo que pôde nos salvar foi aquilo que Jesus fez. Ele cumpriu toda a lei, morreu pelos judeus, e através do sangue dele, a palavra diz que nós temos a redenção e a remissão. A redenção, a salvação, fomos resgatados, fomos libertos, e a remissão, fomos perdoados por causa do sangue de Jesus. Quando ele morreu e o seu sangue foi derramado na cruz, quando eu creio nesta obra perfeita, a palavra diz que eu tenho a remissão, eu tenho o perdão. Ele quitou a nossa dívida de todo aquele que crê. De quem? De todo aquele que crê. A dívida foi quitada. Nós não devemos mais a Deus por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez. Não existe mais dívida para com Deus, porque agora nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Agora nós recebemos o penhor. É isso que a palavra nos ensina. Fomos perdoados, fomos redimidos. Por causa do sangue de Jesus, ele quitou a nossa dívida. Recebemos a remissão, o perdão, por causa de Jesus. Creia na palavra. Acredite no que o Evangelho diz. Já foi feito. Agora é necessário que a gente creia. Não o que eu faça. O que eu faça, ela não vai. O que eu faço não vai. Não, por causa disso, eu não vou ter a redenção. E por causa do que eu faço, eu não vou ter a remissão. Mas sim pelo que Jesus fez. Como a própria palavra diz, nele, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, por causa da obra perfeita de Jesus, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E tudo é de graça. Ele fez. Agora é necessário eu crer no que a palavra diz. Creia na palavra. Estude o Evangelho da salvação. Veja o que o Evangelho está dizendo. E o que o Evangelho disser, eu creio. Eu acredito. É verdade. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Creia na palavra. Não duvide do Evangelho. Não mescle o Evangelho. O Evangelho, ele não pode ser mesclado. É para ser ouvido, lido, meditado e acreditar plenamente no Evangelho. E por causa que se crê no Evangelho, a palavra diz nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Aonde está a palavra da verdade? O Evangelho da salvação. Tendo neste Evangelho crido, tendo nele crido, receberam. E aí nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Amém? Tome posse da palavra.